Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Iniciamos hoje o Tríduo Pascal, hoje quinta-feira santa. Celebramos a missa do lava-pés, da ceia do Senhor. Então eu convido você a mergulhar com muita profundidade no mistério desta santa liturgia. Abra agora a sua Bíblia e vamos meditar juntos o Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanha comigo. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Mas também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje, nesta quinta-feira santa, nessa missa tão especial, a missa do lava-pés, Jesus, ele se reúne com os seus discípulos e se entrega. Ele institui ali 2 sacramentos. O sacramento da ordem, o sacramento do ser padre e o sacramento da Eucaristia. 2 sacramentos importantíssimos para a vida da igreja. Jesus se dá. Ele é aquele que oferece e ele também é aquele que é oferecido. Jesus se entrega no mistério destes 2 sacramentos, sinais sensíveis de salvação. E ele faz isso em um momento tão importante com os seus discípulos. Jesus diz: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus não falou: vamos fazer de conta, é como se fosse. Não, ele disse: isto é. E se Jesus disse isto é porque é. Então nós celebramos a Santa Eucaristia não como uma repetição,
mas como a atualização desta noite santa. Vamos rezar pelos sacerdotes, todos os sacerdotes, não somente aqueles que são conhecidos, mas os sacerdotes idosos, os jovens, os sacerdotes que passaram pela sua vida, os sacerdotes que hoje passam por momentos de crise, por momentos de dificuldade. Reze pelos padres, mais do que as críticas, mais do que as calúnias, difamações e muitas vezes cobranças. Nós precisamos das orações de vocês. Não existe pastor sem ovelhas. Então hoje é um dia especial de rezar por todos os sacerdotes. Nessa Santa Eucaristia, nós queremos entregar a cada um. E nessa noite santa, além de instituir o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, Jesus nos ensina qual autoridade nós temos na nossa vida cristã. Qual o poder que nós temos nas nossas mãos? E ele não somente diz, mas ele nos ensina com o próprio gesto. Ele faz. Jesus, ele se levanta. Ele tira o manto. Ele coloca um avental. Ele coloca ali uma toalha, uma jarra, uma bacia. E ele vai fazendo esse gesto de profunda humildade, de profundo amor, de profunda reverência, de profundo respeito. Ele lava os pés dos seus próprios discípulos. E Pedro até se surpreende. Senhor, tu me lavas os pés? Veja que gesto esse de Jesus. No primeiro momento nem queria que Jesus fizesse isso. Mas Jesus trata de explicá-lo. É necessário que isso aconteça. E depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz, olha, vocês compreenderam o que eu fiz? Se eu, que sou o mestre e senhor de vocês, e sou, lavei os pés de vocês, façam a mesma coisa. É tão bonito um mestre que não ensina só com discursos, com palavras bonitas, mas é tão bonito um mestre que ensina com seus próprios gestos, sua própria atitude. A nossa autoridade, meu povo, está no ato de servir. Eu, como sacerdote, você como casado, como casada, você como médico, como professor, como advogado, como dona de casa, em qualquer lugar onde você exerça o seu ofício, a sua vocação, você é convidado também a pegar uma jarra, uma bacia e um avental e servir uns aos outros. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. A vida cristã é para servir. Na Eucaristia nós encontramos força para cumprir a nossa missão, para cumprir a nossa vocação. O nosso Mestre nos ensina que o caminho da felicidade não é o egoísmo, não é a ganância, não é a avareza, não é o apego aos nossos próprios bens, principalmente a nossa própria vontade, mas a gente se inclinar, a gente descer. Eu estava preparando essa reflexão do Evangelho de hoje ensina e eu fiquei pensando que bonito saber que o nosso Deus assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, mas ele se fez um de nós para provar o seu amor por nós, para nos redimir, para nos salvar. Dá para entender isso? E ele nos desconcerta, ele nos surpreende em cada gesto, em cada atitude sua. E hoje, eu acredito que mais do que palavras, é importante que a gente contemple. Se você for na missa,
Eu recomendo que você vá. O padre, normalmente, ele vai repetir esse gesto de Jesus, de lavar os pés, para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos essa atitude tão bonita de Jesus, esse gesto tão significativo, tão forte, tão profundo. E que a partir da contemplação desse gesto, daquilo que nós escutamos, daquilo que nós presenciamos, a gente aprender também no nosso dia a dia. Aprender a lavar os pés uns dos outros. E não somente daqueles que nos convêm. Jesus também lavou os pés daquele que iria negá-lo 3 vezes. Jesus lavou os pés de Pedro. E depois ele o negou 3 vezes. Não amar por conveniência. Amar por amar, como nosso mestre nos ensinou. Peçamos a Deus a graça de nunca esquecer que a nossa autoridade está no ato de servir. Jarra na mão, bacia, avental, lavar os pés uns dos outros, como nosso mestre nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.